Bom dia para todos vocês do nosso canal Botanicamente Falando. Estamos aqui juntos mais uma vez. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje eu escolhi para o nosso tema a gente falar de uma planta que eu gosto muito, na verdade, porque eu tenho uma árvore em casa plantada de semente de um fruto que nós comemos, nós ganhamos, comemos, guardamos as sementes, plantamos, e essa árvore que está num vaso tem hoje 3 metros a 4 metros de altura e produz maravilhosamente bem frutos que a gente usa regularmente na nossa alimentação. Então o vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma planta chamada de biribiri. Biribiri, ou bilibili, também conhecida, é uma espécie que não é nativa do Brasil. Então, a primeira coisa, a gente já conversou sobre esses termos, é uma espécie exótica que foi trazida para o Brasil. Ela é introduzida e utilizada comercialmente, mas em escala local. Não há uma produção de biribiri em larga escala. Biribiri é originário da região da Ásia, assim como várias outras plantas que foram trazidas pelos portugueses, como a jaqueira, um dos exemplos, a fruta-pão. E o biribiri também foi trazida da Ásia para que fosse utilizado na alimentação. O biribiri que vocês estão vendo aqui, ele é um parente, mesmo gênero, da carambola, só que a carambola é aquela forma de estrelinha, com aqueles gomos. Então aqui o biribiri ele é menos conhecido. Digamos que é o primo menos conhecido, menos famoso da carambola. O biribiri é da família Oxalidaceae. A família Oxalidaceae é uma família de eudicotiledôneas, do grupo das rosídeas, dentro das eudicotiledôneas, que está dentro das angiospermas. Fácil da gente saber que é angiospermas, porque isso aqui é um fruto. Angiospermas sempre tem frutos. E que é uma eudicotiledônea. Se vocês olharem a flor aqui, nós reconhecemos que tem 5 pétalas, né? Dá para ver aqui as 5 pétalas, 2, 3, 4 e 5. Característico do grupo das eudicotiledôneas. Então, as oxalidáceas, elas são especialmente ricas em ácido oxálico. O ácido oxálico, inclusive, ele é bastante perigoso para quem tem problemas renais. Então, porque ajuda a formar aqueles cristais nos rins, que são as pedras, que a gente chama de pedra nos rins. Então, o consumo desses produtos precisa ser com muita cautela. Não está proibido de comer, mas tem que comer de forma razoável. Eu sou um adorador de carambola e sempre gostei muito de carambola. Então, eu tenho que me controlar para não comer 3, 4, 5 carambolas por dia. Porque pode ser ruim para quem tem problema de pedra nos rins, como eu já tive crise renal. Então, tem que comer comedidamente. E o biribiri é a mesma coisa. O biribiri é muito rico em ácido oxálico. E, junto com isso, tem diversas outras propriedades, como vitamina C, várias outras coisas importantes para a nossa alimentação. Uma característica desse grupo de carambolas e biribiris é que eles são muito azedos. Tem um frescor cítrico, como de limão. Inclusive, o biribiri, em alguns locais, ele é chamado de limão falso, alguns nomes assim. O biribiri, uma das características é que ele é cauliflora, ou seja, essas frutinhas que vocês estão vendo aqui, elas nascem presas no caule, diferente de algumas plantas. Então, o caule, como na jabuticaba, quem conhece uma árvore de jabuticaba, que as frutas ficam coladinhas no caule, isso a gente chama de caulifloria. A flor nasce grudada no caule e ali se desenvolvem os frutos. Isso é bem característico do biribiri também. Então é esteticamente bonito, por isso que a gente gosta dessa árvore aqui em casa, que o tronco fica repleto desses frutinhos caídos. Outra coisa legal do biribiri, que nessa família Oxalidaceae, as flores têm, vamos tentar mostrar. Aqui por fora é o cálice, que são as sépalas, e aqui grande as pétalas. Então são 2 características que a gente já falou em outros vídeos. O cálice é formado pelas sépalas e a corola pelas pétalas. Mas também aqui dentro, óbvio que é uma flor pequena, difícil da gente ver, mas a gente tem o androceu e gineceu. O interessante nessa família é que o androceu, que são os estames, são em número de 10.
E tem 2 séries. Uma que fica 5 que ficam mais altos e 5 que ficam mais baixos. Isso é bem interessante nesse grupo, que ajuda a reconhecer essa família. Que tem folhas compostas, que também é outro aspecto bem interessante da gente falar em relação à família Oxalidácea. O biribiri, como eu sou um apaixonado por biribiri e gosto muito, a gente descobriu que além dessas propriedades, a gente usa na salada, a gente usa no suco, a gente usa para cozinhar, porque ele pode, é muito legal você cozinhar peixe com biribiri, porque ele dá esse sabor de limão ao peixe. Mas também tem uma propriedade muito interessante do biribiri, que a gente aprendeu conversando com outras pessoas. Se você tem um fruto de biribiri e você corta o fruto e passa na roupa o biribiri, ela tira mancha, especialmente mancha de ferrugem. Ajuda a reduzir a mancha de ferrugem que às vezes fica no botão de uma calça ou de uma blusa. Então isso é legal também, uma outra finalidade do biribiri, que é justamente esse ácido oxálico que reage. Então, é uma família com representantes bem interessantes, com frutos que a gente utiliza na alimentação. Lembrando que a carambola e o biribiri, apesar de amplamente presentes em alguns quintais, jardins, são plantas que foram trazidas para o Brasil desde a época da colonização pelos portugueses e espanhóis, para a América de modo geral, América tropical, trazidas da Ásia para o Brasil, e que hoje elas fazem parte dessa cultura brasileira, como o biribiri, que apesar de não ser tão plantado quanto a carambola, especialmente por ser mais azedo que a carambola, mas você também encontra em alguns locais, especialmente nas produções locais, no quintal de algumas famílias. Ou no quintal daqui de casa, que a gente tem uma árvore de biribiri. Chamando a atenção dessa família, Oxalidácea, que é uma família, que também é a família dos trevos, né? Que é uma família em que as folhas são compostas, isso é um aspecto interessante, e que as flores, que tem cálice e corola, 5 sépalas e 5 pétalas, ela tem androceu e gineceu, sendo que o androceu com 10 estames, 5 numa altura maior do que os outros 5, ou seja, tem 2 níveis na altura dos estames. Então a gente vai ficando por aqui com um pouco de curiosidade sobre essa família chamada de Oxalidácea. O nome vem justamente do ácido oxálico que encontra nos frutos. E a gente volta para um novo vídeo nos próximos dias sobre um outro tema interessante sobre as plantas. E eu vou ficar com o meu biribiri, que hoje a gente vai comer salada com biribiri, que eu recomendo e é muito gostoso. Forte abraço e até o próximo vídeo.